O Adriles, vamos lá, é uma situação caótica mesmo, as forças naturais quando vêm dessa forma, mas são agravados, esse caos todo é agravado por uma série de fatores aí. Como eu pincelei aqui no começo da minha fala, desde a negligência ali de governantes, do que foi reservado de atenção para esse tipo de problema que a cidade vive já há muito tempo, mas também outras questões envolvem, né, essa situação em que chegamos agora. O prefeito Bruno Covas, através da prefeitura, fez questão de frisar que nenhum dos piscinões que foram limpos, né, e foram tratados, transbordou nessa enchente. A enchente ocorreu naturalmente pelo leito do rio ali, que assoreado está e, portanto, mais raso e mais fácil de transbordar está novamente. O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura de São Paulo, Marcos Penido, alegou que o caos não foi uma consequência dessa falta de estrutura da cidade, que isso estava dentro dos conformes ali, segundo ele, e que foi mesmo causado pela intensidade da chuva. E ele falou alegando que nenhuma metrópole está preparada para uma chuva nessa dimensão, nessas proporções que veio nessa madrugada. E o que a gente pode observar ali? É um conjunto de fatores, na verdade, que leva a gente a essa situação de caos, né? Edgar, quantas vezes você já ouviu essa mesma desculpa dizendo que é um fenômeno da natureza incalculável, que transbordou, para usar uma metáfora meio vulgar, a capacidade do município de resolver os problemas? Olha, no fim de semana retrasado, se não me engano, houve um tufão em Londres. Houve carros revirados, houve árvores que foram derrubadas pelo temporal, mas a cidade soube controlar estruturalmente para não ficar totalmente alagada. Há décadas a gente tem exatamente a mesma desculpa aqui em São Paulo. Choveu mais que o esperado, a população joga muito lixo no Tietê, a população não é educada. O pior, às vezes se joga a culpa na população. Metade da população não tem esgoto, não tem saneamento básico, ela tem que jogar lixo aonde? É no Rio, ela não tem outra possibilidade, ou seja, você tem que estabelecer, por parte do poder público, uma ajuda de saneamento básico, uma ajuda para tentar permeabilizar o solo, uma ajuda para ter um escoamento para essa água que a gente não tem. Olha, o que a gente pode cobrar da prefeitura é exatamente o que foi feito em matéria de prevenção. O que a gente tem de dados agora é que a prefeitura deixou de gastar nos últimos anos 3 dos 4 bilhões de reais planejados para o controle de cheias. O que leva a gente a depreender disso tudo? Porque obra de prevenção, meu caro Edgar, ela não aparece. As pessoas não vão ver exatamente o que está sendo feito na prancheta para intervenções em ribeirões, com histórico de transbordamento, serviço de drenagem, por exemplo, na região da Lapa, que era para ser feito e não foi, retirada de entulho na Zona Leste. Ou seja, são várias coisas que são feitas, mas são obras invisíveis, que não causam uma visualização e não geram voto. Então, o que as autoridades ficam fazendo? Ficam esperando que não chova. E aí, quando acontece um desastre natural, que é chuva de verão, o próprio nome explica, as autoridades ficam todas em polvorosa dizendo que não conseguiriam prever isso. Quando acontece esse tipo de chuva de verão, que transborda os limites do poder público, o poder público não age efetivamente, isso acontece há 40 anos. Não estou dizendo que isso seja culpa do prefeito Bruno Covas, Sim. É culpa de uma tradição de erros em blocos, em erros anteriores. Agora, não se pode colocar isso na conta de um desastre natural. Isso não é um tsunami, um furacão, que mesmo assim as autoridades alertam as populações. Ou seja, sabia-se que ia chover, sabia-se que ia acontecer um desastre dessa magnitude, e as pessoas simplesmente não atuaram. Há também, parece, uma falta, uma espécie de leniência em relação ao caso do governo federal, que não deu uma ajuda maior, segundo os 3 últimos prefeitos, né, para algumas obras, canalização, melhoria dos raios. Ou seja, é uma irresponsabilidade compartilhada por todo o poder público, entidades estadual, federal e municipal.